Disseram que o banco tinha feito uma confusão, que era erro no sistema. Meu filho jurou que ia resolver tudo. E eu acreditei, por meses, até que resolvi levantar da cadeira e ir até lá com as minhas próprias pernas. E foi lá, bem ali, sentado de frente para a gerente, que eu descobri a verdade, e meu coração nunca mais foi o mesmo. Me chamo Francisco. Tenho 72 anos, nascido em Itapira, interior de São Paulo. Cresci trabalhando na roça com meu pai, depois virei caminhoneiro. Rodava o Brasil levando mercadoria de um canto para o outro, dormindo em posto de gasolina, comendo marmita fria, enfrentando buraco, serra, chuva, pneu furado e saudade da família. Fiz de tudo para dar um futuro para os meus 2 filhos. O mais velho, o Vinícius, foi o que mais me deu orgulho no começo. Estudou, entrou no banco, arrumou uma boa carreira. Um homem de terno e gravata, dizia ele. Pai, agora é minha vez de cuidar do Senhor. Ele falava com aquele sorriso no rosto, quando eu ainda acreditava em cada palavra. Se essa história já começou a mexer com você, assista até o final e me diz de onde você está ouvindo. Eu gosto de saber até onde essas palavras chegam. E se puder, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Agora escuta até o fim, porque tem coisa que só quem viveu entende. Eu me aposentei há pouco mais de 3 anos. Não é muita coisa, mas era o suficiente para pagar minhas contas, meus remédios, fazer feira e guardar um pouquinho todo mês para qualquer emergência. Sempre fui cuidadoso com isso. Desde novo aprendi que quem vive de salário precisa respeitar o dinheiro. O problema é que depois que a Rosária, minha esposa, faleceu, eu fiquei meio desligado, sabe? Triste, mais calado. E o Vinícius percebeu isso. Foi aí que ele veio com a ideia de me ajudar a organizar tudo. Pai, deixa que eu cuido da parte digital. É mais seguro. O senhor não precisa sair de casa, nem se preocupar com nada. Eu coloco tudo no débito automático e deixo o app instalado no meu celular. Só o senhor me dar a autorização e pronto. Eu pensei, é meu filho, trabalha no banco, sabe como essas coisas funcionam. Por que não? Assinei o que ele pediu. Foi tudo muito rápido. Ele chegou em casa com uns papéis, falou bonito, explicou por cima, e eu fui assinando, confiando. Achei que estava facilitando minha vida. Durante os primeiros meses, tudo parecia normal. As contas pagas, o celular tocava de vez em quando, ele dizia, tá tudo certo, pai. E eu confiava. Só que um dia, meu plano de saúde foi recusado na farmácia. A moça olhou para mim com pena e disse, tá constando débito pendente, senhor. Aquilo me deixou desnorteado. Eu sempre fui pontual com os pagamentos. Voltei para casa com aquilo martelando na cabeça. Liguei para o Vinícius no mesmo dia. Ele disse que ia resolver, que devia ser erro do banco. Esses sistemas vivem fora do ar, pai. Fica tranquilo, amanhã eu vejo isso. E eu, feito um bobo, fiquei. Uma semana depois, a conta de luz veio com multa. Liguei de novo. Ele pediu calma. Pai, o banco tá com instabilidade. É geral. Tá todo mundo reclamando. Eu falei com o gerente. Eles vão corrigir. Acreditei de novo. Não sei se por ingenuidade ou por medo de desconfiar do próprio filho. Mas aí veio o mês seguinte. O extrato do INSS bateu na minha porta entregue por engano pelo carteiro do antigo endereço. Quando abri, meu coração acelerou. Os depósitos estavam normais. O dinheiro estava entrando sim, mas na minha conta, ele não ficava. Sumia logo depois. Um débito aqui, outro ali. Valores altos, redondos, saindo direto via transferência. Não tinha nada de conta bloqueada. Estava tudo funcionando perfeitamente. Só que não para mim. Eu respirei fundo. Olhei de novo. O CPF do recebedor aparecia lá. Final 7920. Um nome. Vinícius da Silva Andrade. Meu filho. Meu próprio filho estava sacando o meu dinheiro todo mês. Como quem colhe um fruto que não plantou. E ainda tinha a coragem de me olhar nos olhos e dizer que o banco errou. Fiquei em silêncio. Nem consegui reagir na hora. Era como se eu tivesse levado um soco no peito. Só que mais fundo, mais lento, mais cruel. No dia seguinte, levantei cedo, peguei minha bengala, botei a camisa de linho azul que a Rosária mais gostava em mim e fui direto para a agência.
A gerente me atendeu com aquele tom educado, mas desconfiado. Pedi para ver tudo, mostrei os extratos. Ela confirmou. Senhor Francisco, o beneficiário dessas transferências é mesmo seu filho. Ele tem acesso autorizado. O senhor assinou o documento há 1 ano e meio. Agradeci, levantei da cadeira devagar e fui embora. Me senti um velho idiota. Um velho cansado. Mas naquele instante, alguma coisa dentro de mim mudou. A tristeza virou indignação. E a indignação me deu clareza. Não chorei ali. Não gritei. Não fiz escândalo. Voltei para casa em silêncio. Sentei na mesma cadeira onde escutava o rádio à noite e fiquei olhando para o nada, só pensando em tudo que já tinha feito por ele, nos natais em que fui trabalhar só para comprar o presente que ele queria, nos aniversários em que eu voltava da estrada só para cantar parabéns. E agora, ele tinha roubado de mim a confiança, e isso não tem devolução. Cancelei o acesso dele, troquei as senhas, bloqueei o CPF dele de qualquer tipo de movimentação. Tirei tudo do banco digital e levei para uma conta nova, na cooperativa do bairro, onde o gerente ainda chama a gente pelo nome. E por fim, escrevi uma carta. Uma só. Entreguei em mãos. Nela, eu não pedi explicação. Só disse: você não vai me ver gritar, mas nunca mais vai me ver confiar. Ele leu a carta, ficou mudo. Tentou dizer alguma coisa, mas eu levantei da mesa e fui embora. Deixei ele ali, com a cara que ele escolheu ter, e desde aquele dia, nunca mais trocamos uma palavra. Talvez você pense que eu devia perdoar, mas me escuta. Tem coisas que a gente perdoa só para não morrer por dentro. E tem outras que a gente escolhe não esquecer, para nunca mais ser feito de bobo. E essa história ainda está longe de terminar. Se está tocando seu coração, comenta aí embaixo o que mais doeu em você. Me diz também de onde você está ouvindo. Eu gosto de saber onde minhas palavras chegam. E se essa história merece ser ouvida por mais gente, compartilha com alguém. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Depois daquele dia no banco, algo dentro de mim se calou. Não era raiva, não era ódio. Era uma espécie de silêncio pesado, como se eu tivesse enterrado uma parte de mim. Voltei para casa, fechei a porta devagar, tirei o sapato, pendurei a camisa no encosto da cadeira e sentei sozinho, olhando para o velho rádio desligado na estante. Aquela casa, que antes tinha barulho de riso, cheiro de café fresco e som de passos, agora era só parede. E o que mais me doía é que aquilo tudo tinha sido por escolha minha. Foi por confiar demais que eu me vi ali, sozinho, desconfiando até do próprio reflexo. Nos dias seguintes, a rotina virou só silêncio. Eu acordava cedo, como sempre. Fazia meu café, lia o jornal que ainda entregavam na porta e tentava manter a cabeça ocupada. Mas até os detalhes pequenos lembravam ele. A caneca que ele me deu um dia dos pais, a blusa que esqueci na casa dele depois de um almoço, a mensagem antiga no celular. Pai, qualquer coisa me chama. Tamo junto. Palavras que hoje pareciam mentira. Só que, por mais que doesse, eu sabia que não dava para voltar atrás. A confiança é como vidro. Depois de quebrada, até se colar, não dá mais para beber água sem engolir um caco. Uma semana depois, fui até o INSS atualizar meus dados e regularizar tudo. A moça do atendimento me olhou com um misto de surpresa e respeito. Seu Francisco, fazia tempo que o senhor não aparecia. Achei que seu filho ainda cuidava disso tudo. Eu respirei fundo. Agora sou eu quem cuida, minha filha. De mim, do meu dinheiro e da minha paz. Ela sorriu meio sem graça, me entregou os papéis e ali mesmo, naquela fila cercada de aposentados e olhares perdidos, eu percebi que eu não era o único. Tinham outros como eu. Outros que também confiaram. Também foram deixados para trás. Também tiveram que reaprender a viver com menos ilusões. De tarde, fui ao mercado. Peguei meu carrinho, andei devagar entre as prateleiras e no meio do corredor do arroz, vi Dona Amélia, uma vizinha antiga que eu não encontrava há tempos. Seu Chico! Tá sumido, homem! Eu sorri de leve. Tava cuidando da vida, Dona Amélia. Conversa vai, conversa vem. Ela me contou que o neto dela também fez coisa parecida.
Pegou o cartão do marido, gastou tudo, ainda teve a cara de pau de dizer que era dívida da família. Eu balancei a cabeça. Parece que virou moda machucar quem mais ama, né? E ela respondeu uma coisa que ficou martelando em mim. Machuca, seu Francisco, porque eles sabem que a gente ama demais para cortar de vez. Mas eu tinha cortado. Pelo menos tentei, mesmo com o coração esfolado por dentro. No caminho de volta para casa, passei pela pracinha onde eu costumava levar o Vinícius quando ele era pequeno. Tinha um banco de madeira ainda do mesmo jeito, meio torto, pintura descascada. Lembro do dia em que ele caiu ali e ralou o joelho. Eu corri, catei ele no colo e ele disse com a voz tremida: "Pai, não solta minha mão." E eu prometi que nunca soltaria. Eu cumpri minha parte, mas ele soltou a minha. Cheguei em casa com a sacola cheia, mas o peito vazio. Preparei uma sopa simples, sentei na mesa e encarei o prato por um tempo. Era como se o apetite também tivesse ido embora. Liguei o rádio. Sem som. Aquele aparelho, que antes fazia parte de toda a minha noite, ficou mudo. Talvez porque eu também estivesse. Foi então que abri a gaveta velha do armário, a mesma onde a Rosária guardava as cartas que eu mandava quando estava na estrada. Entre papéis amarelados e fotos antigas, encontrei uma carta dela. Nunca tinha aberto. Era dela para mim. Escreveu antes de partir. A letra já meio tremida, mas clara. Chico, se um dia você se sentir traído, machucado por quem você criou com amor, lembra do que a gente construiu. Você não é pequeno. Você é maior que qualquer ferida que o mundo tentar te fazer carregar. E mesmo se um dia o Vinícius esquecer quem ele é, não esquece você de quem você sempre foi. Ali, meu amigo. Ali eu chorei como criança, não por saudade, mas por reconhecimento. Porque no fundo, a Rosária sempre enxergou em mim uma força que nem eu sabia que tinha. Naquela noite dormi sem comer, mas dormi mais firme. No dia seguinte resolvi escrever tudo num caderno, não para expor ninguém, mas para registrar. Escrevi como um desabafo, como se estivesse falando com ela. E depois fechei aquele caderno e escrevi na capa: "Não é rancor, é memória." E foi nesse ritmo que os dias começaram a andar de novo. Lentamente, como quem pisa em chão rachado, mas andando. Porque uma coisa eu aprendi: mesmo com o coração partido, a gente ainda tem que continuar respirando. Mas eu ainda não sabia que o que ele fez não tinha parado por aí. Na semana seguinte, resolvi mexer num aparelho que eu mal sabia usar. Era um celular antigo, daqueles que o Vinícius tinha me dado quando me convenceu a deixar tudo com ele. Ele disse que era para eu só receber as mensagens do banco, que ele mesmo cuidaria do resto. Quase nunca usei aquele telefone. Ficava na gaveta, descarregado, jogado ao lado de contas velhas e pilhas sem uso. Mas naquele dia, alguma coisa me chamou para abrir aquela gaveta. Coloquei o aparelho para carregar. A tela acendeu devagar. Ainda funcionava. Comecei a fuçar, devagar, com o dedo trêmulo, tentando entender o que aquele monte de ícone fazia. Demorei, apertei o botão errado algumas vezes, mas uma hora achei uma pasta com o nome Documentos. Quando abri, vi um monte de imagens salvas, capturas de tela, conversas. A maioria parecia sem importância. Até que uma me parou. Era uma foto, um extrato do banco, o valor da minha aposentadoria. E logo embaixo, uma conversa do meu filho com alguém chamado Dudu. A mensagem era clara: todo mês pinga mais de 4.000 certinho. Só deixar no débito e usar o resto. Meu pai nem sabe mais o que é extrato. Aquilo gelou meu sangue. Eu reli, 1, 2, 3 vezes. Era o Vinícius falando, rindo, se gabando. Como se minha vida inteira tivesse virado um bônus para ele gastar. Continuei deslizando o dedo. Outra mensagem. Velho nem percebe. Acho que ele acha que o banco tá com problema. E outra. Se eu fosse contar tudo que já tirei, dava para comprar 2 carros. Fechei o celular e deixei cair no colo. Senti uma náusea, um aperto no peito, como se a casa estivesse girando. Não era só a traição. Era o deboche. Era a frieza. Era a certeza de que eu era invisível. Um pai tratado como caixa eletrônico com senha liberada. Levantei. Fui até o espelho do corredor e me encarei. Tinha um homem ali.
Um homem com rugas, com marcas, com história. Um homem que carregou o filho nas costas, que abriu mão de festa, de descanso, de conforto, para fazer filho estudar. E agora, aquele filho tinha me reduzido a um número, a uma senha, a um saldo. Peguei o celular de novo. Fiquei tentado a ligar, a gritar, a perguntar por quê, mas não liguei. Porque a resposta dele, qualquer que fosse, já não ia mudar o que eu vi com meus próprios olhos. Em vez disso, fui até a gaveta do armário, onde guardo uma pasta azul com meus documentos antigos. Ali dentro estava um contrato de venda de um terreno que eu tinha comprado quando ainda trabalhava. Era meu único bem, além da aposentadoria. Um pedaço de terra pequeno, mas meu. Um recanto que eu sempre quis guardar para deixar para os meus netos. Naquele momento olhei para aquele papel e pensei, não vão botar a mão nisso também. No dia seguinte fui ao cartório. Pedi para atualizar os dados, proteger juridicamente e deixar claro que nenhum herdeiro teria acesso sem testamento formal. E mais, fiz questão de deixar registrado que meu filho Vinícius estava excluído da sucessão, por motivo de rompimento afetivo. A moça do cartório me olhou surpresa. O senhor quer mesmo que isso fique registrado em documento público? E eu disse, quero sim, minha filha, porque a dor passa, mas a lição tem que ficar. Saí de lá mais leve. Pela primeira vez em meses, senti que eu estava me movimentando. Não para trás, nem para o lado, para frente. Não era vingança, era proteção. Eu não queria puni-lo. Eu só queria me preservar, me blindar e deixar claro que amor não é cheque em branco, nem mesmo entre pai e filho. Na volta para casa, recebi uma ligação. Era a dona Elza, do grupo de idosos aqui do bairro. Ela queria saber se eu topava voltar para os encontros de quinta-feira. Fazia tempo que eu não aparecia. Desde que a Rosária partiu, eu tinha me afastado. Inventava desculpa, dizia que estava cansado. Mas naquela hora, eu aceitei. Vou sim, dona Elza. Pode me esperar na próxima quinta. Naquele dia, cozinhei algo diferente. Arroz bem soltinho, com alho e cebola do jeito que ela gostava. Um frango ensopado que me lembrou nossa última refeição juntos. E enquanto eu comia, percebi que meu apetite não tinha acabado. Ele só tinha se escondido da dor. À noite, voltei a escrever no caderno. Relatei tudo o que vi no celular. Registrei com detalhes. Não para acusar, mas para lembrar. Escrevi como se fosse uma carta para mim mesmo. Para que, se um dia eu pensasse em perdoar sem cura, eu lesse aquilo e entendesse que não é obrigação perdoar quem não pede perdão. Que existe dignidade até na distância. Fechei o caderno e fui dormir mais em paz. Só que, mal eu sabia que as mensagens no celular não eram tudo. Tinha mais coisa escondida. E não demoraria para vir à tona. Faltavam poucos minutos para 1 da tarde quando o carteiro tocou a campainha. Era um envelope branco, com meu nome completo e um brasão dourado no canto. Pensei que fosse propaganda de banco, dessas que mandam para enganar velho. Mas por costume, abri. Dentro tinha um cartão novo. Um cartão de crédito. E mais estranho ainda, meu nome vinha grafado de forma errada. Francisco A.S. Andrade. O A nunca fez parte do meu nome. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Tinha limite de R$7.000. 7.000. Eu, que sempre vivi no aperto, recebendo cartão com limite que nunca pedi. Liguei para o número que vinha atrás do plástico. O atendente, educado, pediu o CPF, confirmou dados e depois de alguns minutos soltou a frase. O cartão foi solicitado via aplicativo, senhor. A autorização foi feita com reconhecimento facial e biometria já cadastrada. Travei. Aplicativo? Eu não tenho aplicativo nenhum. Ele confirmou que a solicitação havia sido feita no dia 18 de maio, às 14h23, pelo app do banco em um celular Android. Eu nunca tive Android. E ali, tudo começou a se encaixar. Desliguei o telefone e fui direto ao pequeno escritório que a Rosária tinha feito no quartinho dos fundos. Era ali que ela guardava nossos arquivos, contas pagas, lembranças antigas. No fundo de uma caixa de sapato, encontrei o talho final que faltava. 2 comprovantes de compras feitas no meu CPF, assinadas digitalmente.
Um deles era uma entrada de financiamento no nome de Francisco Andrade, com aquele mesmo erro no meio do nome. O outro, uma nota de compra de um celular de última geração. Valor? Quase 4.000. No mês que o Vinícius disse que tinha adiantado a parcela do meu plano de saúde. Na mesma hora, sentei na beira da cama. Meu corpo tremia. Era como se cada nova descoberta me empurrasse mais profundo. Não era só a aposentadoria. Não era só a traição. Era um esquema. Um uso calculado da minha identidade. Uma invasão completa daquilo que eu ainda tinha. Meu nome, minha dignidade, minha história. Respirei fundo. Peguei o celular e liguei para a cooperativa onde agora eu guardava o que restava do meu dinheiro. Contei o que estava acontecendo. O gerente, seu Álvaro, me ouviu em silêncio. Depois me deu um conselho. Seu Francisco, o senhor precisa registrar isso. Nem que não faça nada depois. Mas registre, porque pai é pai, mas CPF é CPF. Fui até a delegacia do bairro. Entrei sozinho. O policial que me atendeu era novo. Parecia não entender direito o que um senhor de 72 anos fazia ali, com um envelope nas mãos e os olhos fundos de cansaço. Expliquei tudo, com calma, detalhe por detalhe. Ele foi anotando, pediu para ver os documentos. Depois de alguns minutos, me olhou e perguntou: "O senhor quer abrir boletim contra seu próprio filho?" Olhei bem nos olhos dele. "Não é contra meu filho, é a favor de mim." E sai dali com o protocolo na mão e um peso no peito. Não era vingança. Era necessidade. Autodefesa. Porque se eu não me protegesse, quem faria isso por mim? Na volta, passei em frente à casa do Vinícius, sem querer, ou talvez querendo. A casa dele sempre foi aquela ali, no bairro de cima. Portão automático, jardim arrumado, um carro novo estacionado na frente. Um carro que eu reconheci. Foi o mesmo que ele apareceu uma vez na minha casa dizendo que era da empresa. Mentira. Estava no meu nome. Descobri isso depois, na fatura do Detran que chegou aqui. Eu, que nunca tive carro novo, agora tinha dívida de IPVA. Eu não toquei a campainha. Não quis confronto. Não era momento. Mas algo em mim se partiu de novo. Aquele filho que eu criei com tanto esforço, agora usava meu nome como se fosse dele. E eu, ali, vendo tudo de fora, como um estranho que tropeça na própria história. Voltei para casa e liguei para Ana, minha sobrinha. Ela é advogada. Contei tudo. Ela veio me ver na mesma tarde. Leu os documentos, os prints, os cartões. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, com olhos marejados, disse: "Tio, isso é crime. Isso não é só decepção. É grave. Mas a decisão é sua." Pedi que ela só me ajudasse a proteger o que ainda era meu. Nada de processo. Nada de escândalo. Só proteção, cautela e respeito. Porque eu posso ter sido passado para trás, mas não sou um homem sem valor. Naquela noite rezei. Pela primeira vez desde tudo isso, rezei de verdade. Não pedi que Deus consertasse o Vinícius. Pedi que me curasse por dentro. Porque carregar a dor dos outros é fácil. Difícil é quando a dor vem do sangue que a gente pôs no mundo. Dormi pouco, mas dormi em paz. Só que aquela história ainda tinha mais veneno guardado. E eu estava prestes a descobrir. A carta chegou numa quinta-feira cinzenta. O carteiro passou cedo, como sempre. Mas dessa vez não havia envelope bancário, nem propaganda. Era uma carta simples, dobrada em 3, colocada num envelope sem remetente, escrita à mão. O papel já estava meio amassado, como se tivesse sido guardado por dias antes de ser entregue. Quando abri, reconheci a letra. E a minha mão começou a suar. Pai, eu sei que o senhor descobriu. E sei que o senhor não vai me perdoar. Talvez nem devesse. Mas eu queria que soubesse que nada do que eu fiz foi para te machucar. Eu só me perdi no meio do caminho. Foi como levar um tapa lento. A letra era do Vinícius. As palavras confusas. O tom desesperado. Ele dizia que começou pegando pequenos valores só para adiantar umas contas, e quando viu, já era tarde demais. Falava de dívidas antigas, de pressão no trabalho, de querer manter um padrão que ele mesmo criou. Dizia que usou meu nome porque achava que eu não ia sentir falta.
E ali eu senti uma dor que nunca tinha sentido. Como assim não ia sentir falta? Eu sou o tipo de homem que sabe até quanto custa o quilo do feijão da semana. Eu sinto falta até de carinho. Imagine do que é meu por direito. Ele dizia que tinha vergonha, que não sabia como olhar nos meus olhos, que tentou parar, mas que todo mês via aquela aposentadoria entrando e achava que, por ter cuidado de mim um tempo, ele merecia aquilo. Merecia. Como se cuidado tivesse preço. Como se amor se pagasse com débito automático. A carta terminava sem despedida, sem data, sem com amor. Apenas uma frase. Se um dia o senhor conseguir me olhar sem mágoa, me procura. Eu ainda sou seu filho. Mas naquela hora, ele já não era mais o mesmo. E eu também não. Guardei a carta no fundo da gaveta. Não porque queria esquecer, mas porque ainda não sabia o que fazer com aquilo. Era tarde demais para desculpas, e cedo demais para um perdão verdadeiro. Fiquei sentado por horas encarando a parede. Não chorei, não me revoltei, só fiquei vazio. Porque quando o pedido de desculpas vem depois da destruição, ele não cura, ele só confirma o estrago. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma mensagem no celular. Era da cooperativa. Informavam que havia uma tentativa de movimentação em meu nome, vinda de um sistema de pagamento digital. Rapidamente fui até lá. Seu Álvaro me recebeu de novo, preocupado. Seu Francisco, alguém ainda está tentando usar seu nome, provavelmente usando os dados que ficaram em aplicativos antigos. Ele me orientou a abrir mais uma ocorrência. Disse que esses dados, uma vez expostos, viram moeda de troca. E me perguntou: o senhor tem ideia de quem ainda pode estar com esse acesso? Respondi sem pensar: tenho sim. E isso só confirma o que a carta não teve coragem de dizer. Naquela noite, me sentei de novo no mesmo banco de madeira que montei com minhas próprias mãos décadas atrás, no quintal. Olhei para o céu. As estrelas pareciam longe demais. Falei com a Rosária, mesmo que em silêncio. Amor, ele disse que ainda é nosso filho. Mas será que ele sabe o que é ser pai? Fechei os olhos e ouvi o som da vizinhança. Crianças brincando. Rádio ligado ao longe, alguém batendo panela. E eu ali, no meio disso tudo, tentando costurar uma vida que tinha sido rasgada por quem eu mesmo embalei no colo. Mas ainda havia uma coisa que eu não tinha feito. Algo que guardei por muito tempo por medo, por vergonha. E agora, era inevitável. No domingo seguinte, fui à casa da minha filha, a mais nova. A gente não se falava direito há meses. Desde que a mãe morreu, tudo ficou mais distante. Ela abriu o portão com surpresa. Pai? Eu abracei ela forte. Filha, eu preciso te contar tudo. E ali, sentado na sala dela, com um copo de água na mão e a voz embargada, eu comecei a contar. Tudo, do início ao fim, sem esconder nada. Ela ouviu calada, chorou em silêncio, e no fim disse: o senhor nunca devia ter passado por isso sozinho. E eu respondi: é que eu achei que ser pai era proteger até mesmo quando a gente é machucado. Ela segurou minha mão e disse: agora é minha vez de cuidar do senhor. Foi ali que percebi. A vida pode quebrar a gente por um lado, mas ainda pode ser generosa por outro. Só que ainda tinha um último lugar que eu precisava voltar. Um lugar onde tudo começou. E onde eu iria encontrar algo que mudaria tudo de novo. Voltar à casa antiga não foi fácil. Era a mesma casa onde o Vinícius cresceu, onde ele correu descalço pelo quintal, onde eu e Rosária passamos as noites frias enrolados num cobertor velho, sonhando com o futuro dos nossos filhos. Estava fechada há anos. Desde que me mudei depois da morte dela, deixei as chaves com um amigo de confiança, o Zé Mauro, que cuidava do mato, vigiava de vez em quando. Tá tudo como o senhor deixou, seu Francisco, ele me disse por telefone. E naquele sábado de manhã, com o sol tímido se levantando atrás dos telhados, eu fui, com as mãos trêmulas e a alma apertada. A porta rangeu quando abri. O cheiro de guardado me invadiu as narinas, misturado com o perfume antigo da Rosária, que parecia ainda morar ali, em silêncio. Cada canto da casa carregava lembranças vivas.
O sofá de tecido azul ainda tinha a almofada torta que ela ajeitava toda noite. A cortina encardida na cozinha balançava com o vento do mesmo jeito. Mas o que eu fui buscar ali não era conforto. Era resposta. Atrás do guarda-roupa velho do meu quarto, havia um pequeno cofre de ferro, embutido na parede. Pouca gente sabia da existência dele. Nem mesmo o Vinícius. Guardei ali os documentos mais importantes da nossa vida. A certidão de casamento, cartas da época do caminhão, as economias que guardei em espécie por precaução e um envelope lacrado com uma anotação da Rosária. Abrir só quando tudo parecer perdido. Me ajoelhei ali diante do cofre como quem ora. A senha era o dia do nosso primeiro beijo. Ainda lembrava. Os números giraram. O barulho do mecanismo me fez voltar 30 anos no tempo. Girei a tranca. Abri. Tudo estava ali, intocado. As economias ainda embrulhadas em papel pardo, quase 20 mil reais que fui guardando ao longo de anos, de 5 em 5, 10 em 10, sempre pensando num e se. Mas o que mais me tocou foi o envelope da Rosária. Sentei na beirada da cama e abri devagar. Dentro havia uma carta. Outra carta, mas não de dor. Uma carta de amor, de sabedoria, de alerta. Chico, se você estiver lendo isso, é porque algo muito ruim aconteceu. E se foi com nossos filhos, então eu já te conheço bem o suficiente para saber que você vai tentar aguentar tudo sozinho. Não faça isso. Use tudo o que restar para cuidar de você. Para recomeçar. Mesmo que tenha 70, 80, 90 anos. Dinheiro guarda-se, mas amor se oferece só a quem merece. E se um dia nossos filhos esquecerem disso, que você não esqueça quem você é. As palavras dela me atravessaram. Era como se ela estivesse ali, no quarto, sentada ao meu lado, dizendo em silêncio o que eu precisava ouvir. Guardei a carta junto ao peito, fechei o cofre e respirei fundo. Naquele instante, percebi que eu ainda tinha vida, que eu ainda podia escolher, que eu ainda era alguém, mesmo depois de tudo. No mesmo dia, fui ao cartório. Levei o dinheiro. Transferi parte para minha filha mais nova, a única que me acolheu com verdade. Fiz um novo testamento, revoguei o antigo. E no novo deixei escrito: deixo meus bens a quem me deu afeto quando eu não tinha mais força para pedir ajuda. À tarde voltei para a casa da minha filha. Entreguei nas mãos dela o envelope com o documento. Ela me abraçou forte, sem dizer nada. E eu soube, ali, que alguma coisa tinha se curado. Mas o destino não estava satisfeito. Na semana seguinte recebi uma visita inesperada. Era ele, Vinícius. De olhos baixos, barba por fazer, semblante abatido. Bateu no portão como se tivesse 15 anos de novo, pedindo para dormir em casa depois de uma briga. Só que dessa vez não era mais a mesma casa. E eu já não era o mesmo pai. Abri o portão devagar. Fiquei parado diante dele. Ele mal conseguiu me encarar. Disse apenas: pai, eu perdi tudo. A resposta estava na ponta da minha língua. Mas naquele momento, decidi ouvir primeiro. Porque às vezes, antes da justiça, vem o silêncio. E o silêncio também ensina. Ele entrou calado. Sentou no banco da varanda sem pedir. A mesma varanda onde, anos atrás, ele me entregou o diploma da faculdade com um sorriso cheio de orgulho. Agora tudo o que havia nele era cansaço. Cansaço e vergonha. Fiquei de pé por alguns minutos, observando aquele homem que um dia foi meu menino. Não perguntei nada, nem ofereci café. Esperei que ele falasse. Pai, eu tô com uma dívida impagável. O banco me demitiu. Perdi o carro. A casa vai a leilão. A voz dele era baixa, meio arrastada. Cada frase parecia doída. Usei o nome de outras pessoas também. Mas você foi o que mais confiou. Ele abaixou a cabeça, os olhos marejados, e continuou. Eu não tô aqui para pedir dinheiro. Eu tô aqui porque eu não tenho mais ninguém. Foram anos esperando uma palavra verdadeira da boca dele. E ela veio, mas tarde demais. Eu já não era o homem disposto a entregar tudo de novo. Eu já era o homem que aprendeu com a dor. Respirei fundo. Você não tem mais ninguém, porque destruiu sozinho tudo que tinha. Eu nunca te virei as costas, Vinícius.
Você é quem fechou a porta. Você quem jogou fora cada aviso, cada chance, cada silêncio meu. Ele tentou argumentar. Pai, eu estava cego. Eu achei que dava tempo de devolver. De te explicar. Mas aí, eu só afundei mais. Fez uma pausa, apertou os olhos como quem segura o choro e murmurou. E agora nem você mais me olha como antes. Não olho mesmo, filho. Eu respondi com firmeza. Porque agora eu enxergo de verdade. A dor não estava mais em ser enganado. A dor era perceber que ele sabia o que estava fazendo o tempo todo. E que escolheu continuar. Mas por mais duro que fosse, eu também sabia que aquela conversa era necessária. Que não era só ele quem precisava falar. Levantei, fui até o quarto e trouxe o caderno onde eu vinha escrevendo tudo. Coloquei sobre a mesa. Sabe o que é isso aqui? É cada vez que você mentiu, cada valor que você transferiu, cada noite que eu passei sem dormir tentando entender onde errei. Ele olhou para o caderno como se tivesse visto um espelho. Mas eu não pedi que ele lesse, porque aquilo era meu. Era minha maneira de transformar dor em memória. Ele respirou fundo e disse: Eu aceito qualquer coisa, só não me deixa sozinho. Essa frase me atravessou, porque foi exatamente o que eu pensei durante todos aqueles meses de silêncio. Só não me deixa sozinho. Mas ele me deixou. Quando teve a chance de proteger, ele preferiu tirar. Quando teve a chance de cuidar, ele preferiu consumir. Quando teve a chance de me amar, ele me usou. Eu não vou te ajudar com dinheiro, Vinícius, falei. Nem com advogado, nem com contato. Mas também não vou bater a porta na tua cara, porque mesmo que você tenha esquecido o que é ser filho, eu não esqueci o que é ser pai. E ser pai, às vezes, é dizer não. Ele engoliu seco. Ficou um tempo em silêncio. Depois levantou e, com a voz embargada, perguntou: Posso voltar outro dia? Nem que seja para ouvir o senhor falar. Balancei a cabeça devagar. Pode, mas venha limpo. Não de roupa, de alma. Naquela noite, minha filha me ligou. Contei que ele tinha vindo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Ele está colhendo o que plantou, pai. Mas se algum dia for começar de novo, que seja com o senhor forte, não fraco. E eu respondi: Agora eu não quebro fácil mais não, filha. Agora eu endureci onde mais me doía. Voltei a escrever no caderno. Dessa vez não um registro de traição, mas uma carta. Uma carta para o futuro. Para um possível neto que talvez um dia queira entender o que aconteceu entre o avô e o pai dele. Escrevi a verdade. Sem ódio. Sem desculpa. Só a verdade. Porque mais do que herança, todo filho tem direito de saber o que o silêncio da casa carregava. Mas o que eu não sabia é que naquele mesmo final de semana, algo ainda maior estava por vir. Algo que ele não me contou. Algo que, mais uma vez, mexeria com tudo que eu achava que já tinha superado. 2 dias depois daquela conversa na varanda, eu recebi uma ligação do cartório. Uma funcionária, com voz gentil, queria confirmar se eu ainda pretendia comparecer à audiência de abertura de inventário do terreno da Rosária. Fiquei confuso. Audiência? Mas esse terreno já está no meu nome faz mais de 20 anos. Ela me respondeu com calma. Sim, senhor Francisco. Mas há um pedido de retificação feito por terceiros, alegando vício de transferência no processo antigo. Eu gelei. Terceiros? Quem? Ela me passou o número do processo. Quando fui até o fórum com os papéis na mão, o nome estava lá. Vinícius da Silva Andrade. Meu filho. O mesmo que dizia ter perdido tudo, agora estava tentando contestar, por vias jurídicas, um bem que não era dele, que nunca foi, que ele nunca sequer tocou. Era o último pedaço da terra que eu e Rosária compramos juntos, suando no sol, plantando mandioca, milho e vendendo na beira da estrada para completar a renda do caminhão. E agora, ele queria arrancar isso de mim também. Sentei num banco de concreto em frente ao fórum e fiquei ali, imóvel. O vento batia nos meus braços e eu nem sentia. Só via os nomes, os números, os carimbos. Cada papel era como uma faca. Era como se ele dissesse: Pai, mesmo depois de tudo, eu ainda acho que tenho direito. E eu ali, tentando encontrar em mim o que ainda restava de paciência. Voltei para casa devagar.
Abri a pasta onde guardava os documentos antigos do terreno. Lá estavam todas as transferências, os comprovantes, os recibos assinados por mim e pela Rosária, com firma reconhecida. Tudo certo. Tudo legítimo. Ele sabia disso. Sabia que não tinha chance. Mas mesmo assim, tentou. Porque é isso que se faz quando a ganância ultrapassa o amor. Quando a necessidade vira justificativa para ferir sem culpa. Liguei para Ana, minha sobrinha advogada. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois soltou. Ele está tentando te forçar a um acordo, tio. É chantagem judicial. O estômago virou. A garganta travou. A decepção agora vinha não só como filho, mas como homem. Um homem que conhecia a lei e usava ela para tentar passar por cima do próprio pai. No fim da tarde, o telefone tocou. Era ele. Vinícius. Atendi. Pai, não é bem assim. Eu respirei fundo. Então me explica, filho. Porque eu já li a petição. Tá com seu nome, seu CPF e a sua assinatura. Ele tentou justificar. Foi ideia do advogado. Ele disse que talvez houvesse um caminho legal para eu reaver parte da propriedade da mãe, que era a herança, que eu tinha direito. Eu só queria tentar um novo começo. Às custas do meu fim? Perguntei. Do outro lado, silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer desculpa. Depois de alguns segundos ele murmurou. Desculpa, pai. Eu tô perdido. Eu tô fazendo tudo errado. Mas é que eu não sei mais o que fazer. A voz dele tremia. Parecia sincera. Mas eu já não confiava na voz. Nem nas lágrimas, nem no arrependimento de quem só volta quando a última porta se fecha. Filho, o pior erro que você cometeu não foi tirar meu dinheiro. Foi tirar meu sossego, minha noite de sono, minha fé. Você não sabe o que é acordar de madrugada com o peito apertado, lembrando que o próprio filho te tornou um estranho. Ele chorou. Pediu desculpas de novo. Disse que cancelaria o processo, que escreveria uma retratação, que nunca mais faria nada sem me chamar. Mas eu não queria promessa. Queria distância. Porque chega uma hora que a gente aprende que manter longe é o último gesto de amor próprio. Desliguei. Sentei na varanda. O céu já estava escurecendo. As janelas da vizinhança começavam a se acender. E eu ali, respirando. Em paz? Ainda não. Mas com uma certeza que me acompanharia até o fim. Eu não devia nada para ele. Nem perdão. Nem explicação. Porque quem vira as costas para quem o criou, carrega a própria cruz. No dia seguinte, Ana entrou com a defesa. Documento sobre documento. Tudo comprovando minha titularidade, minha história, meu direito. O processo seria arquivado. Mas o estrago já estava feito. Não no cartório, mas no coração. Porque de todos os lugares onde ele tentou entrar sem permissão, o único que ele nunca mais voltaria a ocupar era aqui dentro do meu peito. Mas ainda faltava um último capítulo, porque toda história, por mais triste que seja, merece um desfecho digno. E aquele ainda estava por vir. O tempo passou, a poeira baixou. O processo foi arquivado como previsto, a audiência nem chegou a acontecer. Vinícius desapareceu. Sumiu como fumaça depois de um incêndio. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum pedido novo. Eu não procurei também. Achei melhor assim. A ausência dele começou a ocupar menos espaço. A saudade, que antes me mordia por dentro, virou só lembrança distante. Mas vez ou outra, ela voltava. E voltava forte. Numa tarde de setembro, com o céu limpo e o rádio tocando uma moda antiga que a Rosária adorava, eu sentei na varanda como de costume. Um menino passou correndo pela calçada com uma pipa na mão. Sorri sozinho. Lembrei do Vinícius pequeno, subindo em cima do telhado para desenroscar a linha. Lembrei de quando ele cortava o pé e vinha chorando, me pedindo colo. Sopra para passar, pai. Eu soprava e passava. Só que tem dor que a gente sopra e não passa nunca. Estava assim, mergulhado na memória, quando ouvi a voz da Fernanda, minha neta. Vô, posso entrar? Ela vinha pouco, mas quando vinha, sempre com aquele carinho que me desarmava. Trouxe bolo, refrigerante e uma notícia.
O pai me escreveu uma carta. Meu coração apertou. E você quer que eu leia? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Quero. Mas só se o senhor quiser ouvir. Respirei fundo. Pode ler, minha filha. A carta era simples, direta, sem floreios. Vinícius dizia que estava morando num abrigo voluntário no interior, ajudando pessoas em situação de rua. Disse que estava limpo, que vinha tentando se reconstruir com o pouco que ainda tinha de bom dentro dele, e que se um dia eu quisesse visitá-lo, ele estaria lá. Não para pedir nada, pai, mas só para te olhar nos olhos e agradecer, porque mesmo quebrado por dentro, o Senhor nunca gritou comigo. E isso me ensinou mais do que qualquer castigo. Ela terminou de ler e me olhou, esperando uma reação. Eu não disse nada. Não chorei. Não sorri. Apenas levantei, fui até a estante, peguei o caderno onde escrevi tudo e entreguei para ela. Entrega isso para ele. Se ele quiser saber tudo que destruiu, tá aí. Se quiser saber tudo que restou, também tá aí. Mas diga que eu tô bem, que não odeio ele, mas que não cabe mais aqui dentro. Ela assentiu. Disse que entregaria em mãos. Me abraçou forte e foi embora. Naquela noite, olhei para o céu e conversei com Deus. Agradeci por não ter me tornado um homem amargo. Agradeci por ainda conseguir sorrir. Por ter encontrado força na perda. E paz no limite. Porque tem coisas que a gente só aprende quando já não espera mais nada. E tem amores que a gente enterra em silêncio para seguir vivo. Hoje, se alguém me perguntar se eu perdoei meu filho, eu digo, não sei, mas aprendi a seguir em frente mesmo sem esse perdão. E isso já me basta, porque a vida continua, e eu continuo nela, mais forte, mais inteiro, e com a certeza de que a minha história não foi em vão. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família, e se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Talvez essa voz aqui também sirva de alerta para outra pessoa, ou até de consolo. Todos os dias tem uma nova história, e a vida, mesmo com as quedas, ainda vale a pena.